Que Deus abençoe você e sua família, que alegria entrar na sua casa, trazer a palavra de Deus ao seu coração. Quero louvar a Deus, você já está percebendo, estamos com um estúdio novo, foi feito com muito carinho para você. Veja que agora parece uma casa, né? É como se eu estivesse entrando na sua casa, como se eu estivesse entrando no seu lar, a luz do dia batendo aqui na nossa janela. Sente aqui nessa mesa e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Também é com muita alegria que nós começamos também a melhorar a edição. Antigamente eu gravava somente com uma câmera, não aparecia nenhum letreiro para você. A partir de agora, outras câmeras, a partir de agora, letreiros para você. Fala uma passagem bíblica, vai aparecer para você a passagem bíblica, o texto do evangelho que eu vou ler. Então, tudo a gente está procurando fazer o melhor para que chegue cada vez com mais potência a palavra de Deus na sua casa, para a sua família. E que você se anime ainda mais a compartilhar esse conteúdo para as pessoas que você ama. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos meditar 1 João, capítulo 5, versículo de 14 a 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isto se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, vai aparecer aí na edição do vídeo. Esse versículo nós vamos meditar, versículo 18. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que nasceu de Deus não peca. Veja, nós sabemos que somos de Deus. Eu sou de Deus, ao passo que o mundo está sob o poder do maligno. Então veja bem, ou você vai estar debaixo do poder de Deus, ou você vai estar debaixo do poder do maligno. Não tem como estar debaixo dos dois ao mesmo tempo. Ou você é uma pessoa mundana, ou você é de Deus. Ou você é de Deus, ou você é do maligno. Veja, nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O que é estar sob o poder do maligno? É viver uma vida de pecado. Gente, não tem jeito. Uma vida de pecado é uma vida mundana. É uma vida com o demônio. Uma vida com Deus é uma vida na graça. Uma vida com Deus, você não quer o pecado. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. O pecado não agrada a Deus. O pecado, gente, é uma ofensa a Deus. O pecado é contraditório a Deus. O pecado é algo que ofende, é algo que Deus não aceita. Deus não aprova pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus não aprova pecado. Quer uma prova? Abra aí sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 6 e versículo 9. 1 João 3, versículo 6 e versículo 9. Todo aquele que permanece nele não peca. Gente, olha que interessante. Se você permanece em Deus, você não peca. Aquele que está em Deus não quer o pecado. É isso que essa palavra está falando. Aquele que está em Deus não quer pecar.
Todo aquele que permanece nele não peca, e todo o que peca não o viu nem o conheceu. Então, se a pessoa ela vai se entregar a uma vida de pecado, na verdade ela não conhece a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu não troco a Deus pelas coisas do mundo. Versículo 9. Todo que é nascido de Deus não peca. Porque o germe divino reside nele, a graça de Deus está em você. Você quer a graça, você ama a graça, você quer permanecer na graça, então você não peca. E não pode pecar por quê? Porque nasceu de Deus. Jesus, ele vai falar sobre esse nascer em Deus. Vamos para João 3,3. João 3,3. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo. Jesus fala de um novo nascimento, ou seja, eu tenho que sair da vida de mundo, eu tenho que sair da vida de pecado e começar a viver para Deus. Para terminar, Romanos 6,6. Romanos 6,6. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. Irmão, irmã, você está entendendo? Você não foi chamado a ser escravo do pecado. Está sob o poder do demônio. Você foi chamado a nascer de Deus, a viver uma vida da graça, a viver uma vida em Deus. Não tenha medo. Aquele que nasceu de Deus não peca. Escreva aqui nos comentários: eu quero permanecer em Deus para não mais pecar. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.